Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abre o nosso entendimento para recebermos essa manhã as verdades que libertam, a palavra da tua graça, e que a mesma nos alimente, nos oriente, Senhor, nos exorte, mas que também nos console, nos dê força para vivermos essa vida humana, Senhor, com bom ânimo e esperança em nosso coração. E te peço, Senhor, certifica uma vez mais que esse é o caminho. Certifica para o povo da tua graça que esse é o caminho, a palavra da tua graça, Senhor. Foi justamente essa palavra, o evangelho da graça, que Deus predestinou para a tua vida e para a minha vida, em um nome do Senhor Jesus. Por isso, Senhor, te agradecemos pela glória de hoje, pela palavra da tua graça, e que assim seja. Louve ao Senhor com suas palmas bem forte. Louve a Deus pela glória de hoje. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus pela glória de hoje. Hoje nós vamos à quarta parte do nosso estudo, a carta de Gálatas. Então, o nome da reunião de hoje tem por título, anote, Estudo de Gálatas, parte 4. E peço que você já abra a sua Bíblia, no capítulo 3, verso 1 da carta de Paulo aos Gálatas. Como nós já aprendemos, desde a primeira parte, no começo desse estudo, essa é uma carta de admoestação e de exortação. Paulo, nós já percebemos isso, não estava satisfeito com os Gálatas, porque ele pregou aos Gálatas a palavra da graça, e depois ele percebeu que os Gálatas estavam ouvindo palavras da lei, como que divididos, tentando servir a Deus em espírito e em carne, misturando fé com obras da lei, mesclando as duas coisas, a lei com a graça. E nesse capítulo 3, verso 1, Paulo chama a atenção dos Gálatas, exorta, e às vezes é preciso exortar, mas com amor, porque senão a igreja se perde. E um líder espiritual, assim como Paulo, tem que ter zelo. Paulo tinha zelo pela igreja. Eu também preciso ter zelo à igreja, zelo à palavra da graça. E veja o que Paulo diz aqui aos Gálatas, que serve para todos nós nos dias de hoje. Gálatas capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos. Paulo já começa chamando a atenção da igreja. Quem vos fascinou, enfeitiçou, a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Porque Paulo pregou aos Gálatas o que aconteceu depois da ressurreição de Cristo, o que o sacrifício de Jesus trouxe para as nossas vidas. Paulo não pregou nada da lei, Paulo só pregou o benefício da cruz, a salvação, predestinação, propriedade exclusiva de Deus, todos nós somos, abençoados, mais que vencedores, carta de Cristo, luz do mundo, sal da terra. Então Paulo trouxe o benefício da cruz. E aqui, ele dá uma dura na igreja, aos Gálatas, insensatos, vocês estão sem juízo, é? Vocês querem voltar para o passado da lei?
misturando fé com obras. Fé com obras não se mistura. Vocês querem trocar a certeza pela dúvida? A liberdade pela escravidão? A verdade pelo falso? Paulo estava percebendo que a igreja estava se afastando da graça, se desviando, se apostatando. Então ele exorta: insensatos, vocês vão virar judeus agora, sendo gentios? Vocês vão voltar para os sacrifícios? Vocês vão voltar a buscar a salvação, a redenção que Cristo já deu? Vocês vão voltar para o Deus que abençoe, uma vez que Cristo já nos abençoou? Vocês vão voltar a buscar unção, uma vez que Deus, em Cristo, já nos ungiu? E assim está muita gente lá fora, buscando aquilo que já foi dado por Deus. Então Paulo percebeu, e ele exorta com zelo, com amor, a essa igreja. Ele entra na defesa da igreja, na defesa do evangelho. Vocês não precisam ser judeus para ser cristão. Ô pastor, quem eram as pessoas que estavam querendo desconverter os convertidos de Paulo? Porque se esse povo estava firme na graça e estava se desviando, estavam enfeitiçados por algo que ouviram, quem eram os feiticeiros? Quem era que estava desconvertendo aos Gálatas, que estavam convertidos ao evangelho da graça, para que eles voltassem para as obras da lei? O próprio capítulo 2 do livro de Gálatas, verso 11, responde, aqui mesmo, Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam, Pedro, Tiago e os demais judeus, grife isso, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, quem era que estava querendo desconverter os convertidos de Paulo? Os judeus, os apóstolos. Os apóstolos queriam que os gentios vivessem pelo Jesus que eles pregavam, e não pelo Jesus que Paulo pregava. Vocês, Gálatas, têm que viver pelo Jesus que a gente prega, e não por esse Jesus que Paulo prega. O Jesus que Paulo prega não é suficiente, não basta. Vocês têm que subir o monte, vocês têm que jejuar, vocês têm que sacrificar, tem que ter unção com óleo. Tiago, vai, começa a ungir todo mundo aí. Tem que ter as obras. Vocês estão malucos seguindo só esse Jesus de Paulo, viver pela fé, está todo mundo abençoado e que já está salvo. Isso não basta, isso não é suficiente. Tem que ter as obras. Para ser cristão, vocês precisam virar judeus. Essa era a pregação dos outros apóstolos. Eram eles que estavam atacando a igreja. Isso acontece também nos dias de hoje. Muitas pessoas nos atacam, te atacam. Como é que pode? Você está numa igreja que não tem corrente, não tem campanha, não tem sacrifício, não tem o dia do descarrego, não tem manto vermelho, não tem chinelo ungido, não tem sal, não tem a unção com óleo que é o Espírito Santo. Como pode você estar nesse lugar? Esse lugar não é de Deus. Isso não é suficiente para você ser vitorioso. Isso não é suficiente para você ser homem de Deus, mulher de Deus. Para você ser homem de Deus e mulher de Deus, tem que ter unção.
tem que ter sacrifício, você tem que dar o seu sangue, o seu tudo. Assim é lá o sistema. O sistema religioso pensa assim, vive assim. E assim, os da circuncisão, os apóstolos, queriam que os gálatas vivessem. Eu estou me fazendo entender? Levante a sua mão. Sim, amém. Está claro isso, meus irmãos? Mais claro do que isso não canta o galo, né? Com essa leitura do verso 1, uma vez mais, Gálatas 3:1, acompanhe comigo. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Vocês aprenderam tantas coisas boas, que Jesus fez tudo por nós no tocante à salvação, no tocante à justificação. Vocês são mais que vencedores, vocês são eleitos, nós somos um povo santo, um povo justificado. O Espírito Santo já vive dentro de nós. E Paulo fala isso para os Gálatas no capítulo 2. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo dá essa certeza. Gálatas, não precisa buscar o que se tem, não precisamos mais buscar a presença de Deus, ficar buscando o Espírito Santo, porque já temos o viver de Cristo em nós. E Paulo percebe que a igreja estava se desviando, e por zelo ele exorta, insensatos. E essa insensatez vem se repetindo nos dias de hoje. Pessoas que foram ensinadas no Evangelho da Graça, e você conhece muita gente, que depois com o tempo vão se afastando. Vão se afastando. E hoje estão no sistema religioso. De novo. Trocando a certeza pela dúvida. A verdade pela mentira. Trocaram a certeza do Evangelho pela escravidão novamente. Escrava de homens. De palavras de homens. Homens astutos. Que pegam até as cédulas, as notas, o dinheiro, e faz pregação em cima das cédulas. Cada figura que tem na cédula representa algo que pode prosperar ou afundar a sua vida. Porque eu não sei se você já percebeu, já se deu conta, cada cédula tem uma figura de um animal, né? Sim. Eles são tão astutos que eles trabalham em cima disso. A nota de R$2, por exemplo, tem a tartaruga. Você vai ofertar R$2 para Deus? Pense bem se você vai ofertar R$2 para Deus, porque nessa nota tem a figura de uma tartaruga. E assim vai ser a prosperidade na sua vida. Ela vai acontecer lentamente como uma tartaruga. Você quer que isso aconteça na sua vida, povo de Deus? Não! Então não dê R$2 para Deus. Eles pregam em cima da nota. São astutos. A nota de R$10, me parece, se não me falha a memória, uma arara, né? A arara, povo de Deus, ela voa abaixo. Você tem que pensar grande, pensar alto, então não dê R$10 para Deus. A nota de 20 tem o quê? Um mico, né? Você vai pagar mico para Deus? Então eles trabalham em cima de tudo. É por isso que o povo de Deus tem que conhecer o Evangelho, a graça de Deus, e viver pela graça. E sair desses mandamentos de homens. Isso é coisa de homem. A nota de 50 tem a onça está em extinção. Você quer hoje ser empresário e amanhã perder tudo? Então não dê 50 para Deus. Você tem que dar 100. Porque qual é a figura que está na nota de 100? O peixe. O peixe é o símbolo do cristão. Então Deus vai dar muito peixe para você, muita prosperidade para você.
Então essa é a nota que você tem que dar, R$100. Então veja, o sistema religioso é o sistema dos homens. Você que está me ouvindo, amado? Eles pregam em cima de tudo. Está vendo esse copo com água aqui? E vai. Está vendo essa areia aqui? E vai. Está vendo essas cédulas aqui? Ó, e sai pregando. Coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É um absurdo. Você não pode dar R$2 para Deus, não pode dar 10, não pode dar 20, não pode dar... Tem que ser só 100. Porque ali está a figura do peixe. E o peixe é o símbolo do cristão. Isso é um absurdo. Fazer uma reunião, uma pregação em cima das cédulas, do dinheiro que nós utilizamos no nosso dia a dia. É como Paulo fala na carta aos Filipenses. Eles só pensam no seu ventre e não nos interesses, naquilo que é de Cristo. Então, há muitas pessoas que estão trocando a certeza pela dúvida, pela mentira e pela escravidão, que é isso aí que está fora. E eu recebo você firme na graça, amém? Amém. Pessoas que voltaram a acreditar que Jesus é porta, que Jesus é rosa, voltaram a jejuar, voltaram a acreditar em ensinos que você tem que sacrificar, porque se você não der o seu sacrifício, Deus não te salva, Deus não te abençoa. Essa é a pregação do sistema lá fora. E Paulo teve esse zelo para com os Gálatas. E um líder espiritual tem que ter esse zelo mesmo. Como eu estou tendo com vocês e com quem está me ouvindo nesse momento. Amém. Zelo de Deus. Para que você não retroceda, para que você não volte para as obras da lei. Amém? Amém. Já outros retrocederam, foram insensatos. Isso tem acontecido nos dias de hoje, para estar em casa, achando que pode se aperfeiçoar, achando que pode crescer por conta própria. Sem o congregar, Paulo diz que é impossível você crescer por sua opinião. Paulo escreve a sua carta aos Hebreus e diz: é impossível que uma pessoa cresça espiritualmente por sua opinião. Não cresce, porque a minha opinião e a sua opinião não vale um centavo. É por isso que aqui eu só prego a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. O Evangelho. É impossível, meu amado. Nós temos que congregar, alimentar o nosso espírito. Nós temos uma carne que milita todo dia. Para você estar magoado, para você não perdoar, para você não falar com Deus, para você não meditar na palavra de Deus, para você não ler a Bíblia. É ela que fala para você ser nervoso, agitado. Então a graça, ela nos guarda, ela nos livra dessas coisas. Amém? Isso é muito importante. Atenção agora para o verso 2, do capítulo 3 de Gálatas. Porque aqui Paulo faz perguntas aos Gálatas, já acompanhadas de resposta. Veja só. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, vocês receberam o Espírito de Deus pela lei, porque vocês fizeram algo, ou pelo sacrifício de Cristo? Pergunta já com resposta. Ele estava perguntando, mas uma pergunta já acompanhada da resposta. Ou vocês acham que eu devo jogar tudo fora? Tudo que Cristo fez por nós, eu jogo fora e vou seguir vocês também. Vocês acham que eu devo fazer isso? Será, ó Gálatas, que existe algo que vocês possam fazer aqui na terra para ter o Espírito Santo? Vocês estão pensando dessa maneira? Isso é impossível. E há muita gente lá fora que pensa assim, que fazendo coisas externas, Deus passa a morar dentro dela.
Não é fazendo coisas externas que Deus passa a morar dentro de nós, porque Ele já vive dentro de nós. Amém. Verso 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando aonde? Na carne. Então viver por obras é você estar se aperfeiçoando na carne ou no Espírito? Na carne. E quem vive por obras da lei, começa a pensar que fazendo corrente, campanha, jejuns, tomando água ungida, consegue ser perfeito segundo a carne. Os Gálatas também queriam se aperfeiçoar na carne, achando que isso aqui pode ser santo. Essa carne que temos nunca vai ser santa. Isso aqui é um corpo mau. Isso é trapo de imundícia, como já disse o profeta Isaías. Santo, perfeição, justificação é só no seu espírito. E a pregação do sistema é essa, que fazendo isso, fazendo aquilo, você vai ser perfeito. É muito ruim esses lugares, muito ruim, porque a pessoa começa a fazer uma coisa, fazer outra, fazer uma coisa, através disso eu não vou errar mais, eu não vou cometer mais erro, porque eu também não quero errar, eu não quero falhar, eu não quero errar, eu não quero falhar, e ela vira uma panela de pressão, e aquilo com o tempo explode, vem tudo de uma vez, as obras da carne, as situações carnais, porque está faltando o alimento para o Espírito, e só existe uma palavra que alimenta o nosso Espírito, a palavra da graça. Amém. Porque quando você está vivendo por obras, você está alimentando a carne. Você não está alimentando o Espírito. Então chega um momento que vem à tona todas as situações de carne de uma vez só. Eis a razão de muitas pessoas no sistema estarem insatisfeitas. Puxa vida, errei de novo. Mas eu tinha feito a corrente, eu tinha jejuado para não errar. E falhei novamente, porque aquilo é para a carne. Puxa vida, eu tomei a Santa Ceia. E eu tomei aquela Santa Ceia justamente para não errar de novo. E errei. Porque isso são coisas para a carne. Pão é para a carne ou para o Espírito? Para a carne. E a palavra? Para o Espírito. É através de um Espírito alimentado que a gente congela, que a gente abafa, que a gente mortifica essa carne. Paulo diz isso quando escreve a carta aos Romanos. Gente, isso aqui não tem jeito. Mas tem como a gente congelar, tem como a gente abafar, tornar santa, a gente não consegue, mas a gente congela, amém? Amém. Diga através do alimento espiritual, diga a palavra da graça, você mortifica. Quando você cresce espiritualmente, o desejo da carne vai perdendo força em você. A partir do momento que você vai meditando na palavra da graça, aprendendo que você é um predestinado, um abençoado, um filho amado, um escolhido, que você já é templo do Espírito Santo, quando você vai tomando conhecimento dessas coisas, que Cristo destruiu todo o mal, o teu espiritual vai crescendo, e essa carne vai perdendo força sobre você. Diga, eu recebo essa palavra. Aquele desejo já não tem força como tinha antes. Ele está aí. As obras da carne estão aí. Mas não tem mais domínio sobre você. O seu espírito com a palavra da graça, ele se ativa. Quanto mais você congrega, o teu espiritual se ativa. Então aquela falha, aquele erro, aquela mania que você tem, perde força. Diga, eu recebo. E você passa a ter mais prazer pelas coisas de Deus do que pelas coisas da carne. Amém? Amém. A carne já não tem mais aquela força de levar você para o desejo dela, para aquela mania, para aquela raiva, para aquela obra da carne, para aquele adultério, para aquele vício. Ela já não tem mais aquela força de puxar você, de levar você. Porque quando você dá palavra para o Espírito se ativa. Há um tempo atrás, você era muito impaciente.
há um tempo atrás, muitas coisas dominavam você e angustiavam ao mesmo tempo. Depois, essas obras carnais traziam condenação para você. Hoje, devido à palavra da graça, você está vivendo como nova criatura. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga, tudo mudou. E muda mesmo. Você passa a ter mais prazer em viver para Deus do que para as coisas da carne. Amém? Amém. Prosseguindo com a nossa leitura, vejamos agora o verso 4. Mais uma pergunta Paulo faz aos Gálatas. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo exorta. Vocês acham que os milagres na vida de vocês aconteceram porque vocês fizeram obras da lei? Sacrifícios, votos, jejuns? Será que foi por causa do azeite do apóstolo Tiago que as coisas têm acontecido? Certo que não. O milagre vem porque vocês tiveram fé, ó Gálatas. Tudo tem acontecido pela pregação da fé. Amém? Pregação da fé. É por isso que quando Deus ministrar uma palavra aqui através da minha vida, não duvide. Creia, receba, se agarre a essa palavra, porque ela vai trazer o teu milagre. Amém. Isso é viver pela fé. Não alimente o pensamento negativo, amém? Pensamento de derrota. Se agarre à palavra que o homem de Deus está dando para você, amando do Senhor. Diga, eu recebo, que estou curado. Isso é viver pela fé. O que eu estou expondo aqui para vocês é a pregação da fé. Como Paulo diz aqui, ó Gálatas, os milagres no meio de vocês não têm acontecido por obras da lei não, hein? Não foi a corrente que curou o irmão tal, não. Não foi a campanha que prosperou o fulano lá também, não. A vida feliz, o gozo que vocês têm hoje, não foi por nenhuma situação da lei. Tem sido pela pregação da graça, pela pregação da fé. Como também tem acontecido no nosso meio, amém? Para você ser curado, como também nas demais coisas que nós precisamos, você não precisa da água benta, você não precisa de um óleo ungido, é só você receber que Jesus já levou as suas enfermidades na cruz do Calvário. Diga, isso é fé. Você declarar, eu recebo, o meu Senhor Jesus já levou naquela cruz essa enfermidade, portanto eu me declaro curado. Essa fé nós temos que ter todos os dias, e não fazer uma corrente. Vou fazer uma corrente para receber a cura. Não é por obras, é pela pregação da fé. Amém. Diga, é pela fé. Pela fé. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Amém. Graças a Deus que está chegando o entendimento a você. Os heróis da fé, por exemplo, que foram livrados da morte. Pense agora nos profetas, que foram livrados do choro, como a Ana, que não podia engravidar. Homens que foram livrados da pobreza, do momento de escassez. O mar vermelho que se abriu. Para isso acontecer, essas pessoas fizeram obras ou elas tiveram fé em Deus? Tiveram fé em Deus. Todos eles tiveram fé em Deus. Daniel, por exemplo, para sair da cova dos leões, ele não fez nenhuma campanha antes. Pastor, fiquei sabendo que ele foi para a semana do descarrego. Ele participou da sexta-feira do descarrego. Ele não fez nada disso. Ele confiou no Senhor. Amém. Todos eles viveram pela fé. Nenhum deles pegaram objetos ungidos, nenhum deles fizeram sacrifícios, campanhas, nada disso que se vê no sistema religioso. Que ensinam que é dessa maneira que você é curado, que você prospera, que você é livrado da perseguição, que você é vitorioso. Eles foram vitoriosos pela fé. Apenas confiaram em Deus. É isso que eu e você temos que fazer todo dia.
confiar em Deus. Amém. Está difícil, mas eu recebo que vai passar essa dificuldade em nome de Jesus, porque eu confio no Deus que eu estou servindo. Eu não estou abandonado por Ele. Amém. Isso é fé. Isso é confiança em Deus. Amém? Aí depois, Paulo, muito inteligente, como sempre, amando de Deus, fala de Abraão. É o caso de Abraão, gente. Pense em Abraão. Abraão creu em Deus, ele teve fé na palavra de Deus, e as coisas foram acontecendo. Abraão foi um homem bem-aventurado. E ele pega Abraão e coloca como exemplo para os Gálatas. É o caso de Abraão. Abraão não observou a lei, porque no seu tempo nem a lei havia. A lei de Moisés, o capítulo 3, verso 17, diz que só veio 430 anos depois, muito tempo depois a lei veio. Mas antes dessa lei, Abraão viveu pela fé que Deus colocou nele, porque ele não tinha fé para crer, e Deus imputou nele, colocou nele, para ele confiar. Vejamos o que diz o verso 6, Gálatas, capítulo 3, verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi o quê? Imputado para a justiça. Veja que essa fé de crer em Deus não veio do próprio Abraão. Deus imputou em Abraão, colocou esse dom da fé, que também está em você, como diz lá em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque você, por suas obras, não teria capacidade de ser salvo, de acreditar em Deus, de confiar, de ter a certeza da salvação. Então Deus colocou fé em você para acreditar naquilo que Jesus fez por mim e por você. Amém? Receba. Então, até para crermos em Deus, dependemos dele. Receba essa palavra. Deus colocou fé em você para você acreditar no que Jesus fez por você. Em tudo somos dependentes de Deus. Quem já se deu conta disso? Levante a sua mão. Por isso que Ele não falha conosco, porque confiamos. E se Ele nos deu essa fé, temos que parar com as obras. Você que me ouve agora, você tem fé colocada por Deus dentro de você, pare com as obras e viva pela fé. Amém. Porque aonde há fé não há obras, e aonde há obras não há fé. Viva pela fé, meu amado. Mas é muito pouco, não é suficiente, não basta, basta sim, porque poderoso é Deus na tua vida. O Deus que está dentro de você é grande, é o chefe do mundo, é o Criador dos céus e da terra. Só isso é suficiente para você ser bem-aventurado. Amém. Amém. Quando se vive por fé, meu amado, os céus se colocam a seu favor, os anjos de Deus. Eu recebo essa palavra. E olha o que Paulo diz no verso 7, do capítulo 3 de Gálatas. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Aqui não diz os das obras, é os da fé. Aqui não diz que é aquele que está em correntes de sacrifício, jejum, sobe monte e desce monte. Filho de Abraão é aquele que vive pela fé. Diga, pela fé. Pela fé. Não é filho por descendência física. Isso é bom também falar, né? Não é por descendência física, mas filho por ter a mesma fé, a mesma confiança que Abraão teve. Deus prometia, e ele cria, ele acreditava, ele recebia. O homem estava beirando os 100 anos, a mulher com 90, e Deus fala, tu vai ter um filho. Receba. Amém. Tomo posse. E depois a Bíblia vai falando que ele creu contra a esperança, quando já não havia esperança para aquilo. É a mesma coisa, um exemplo a se pensar, de alguém chegar para você, um médico, para esse caso não tem cura, não tem jeito.
e você ali crê contra a esperança, quando já não há esperança para aquilo. Abraão creu contra a esperança. Foi um homem de muita fé. Fé colocada por quem? Por Deus. Que coisa linda, isso é tremendo. Você que me ouve nesse momento, abra o seu coração para essa palavra, para essa mensagem. Se você quer ter uma vida com Deus, pastor, eu quero ter uma vida com Deus, então viva pela fé, em nome de Jesus. Verso agora de número 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a quem? A Abraão. Que evangelho foi esse? A palavra da graça. É como se tivesse um voo, São Paulo, Rio, fretado, para o ano que vem, e Deus já deu a passagem para Abraão. Toma aí, ó, já fica com a tua, porque o fulano A e B já tá tudo certo. Você já faz parte disso, fulano também já faz parte disso. Eu me faço entender? Sim. Ele antecipou, abençoou Abraão. Tanto é que lá em Gênesis, capítulo 12, verso 2, fala que Abraão foi abençoado. Se tu, uma bênção. E toda a tua descendência também será o quê? Abençoada. Prosseguindo com a leitura do verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Muita atenção agora para o verso 9 do capítulo 3 de Gálatas. Muita atenção. Porque nesse verso, você vai entender, amado de Deus, e você que me ouve nesse momento, porque chamamos a todos aqui de abençoados, e não de Deus te abençoe. O termo que Deus te abençoe, isso é bom ser dito, era uma saudação que Moisés aprendeu no tempo da lei, porque ainda não havia vindo Jesus, a ressurreição não tinha ainda acontecido, mas quando Jesus morre e ressuscita, o seu sacrifício nos abençoou, amém? Dando lugar ao termo abençoado, ao invés de Deus te abençoe. E veja o que diz o verso 9 do capítulo 3 de Gálatas. De modo que os da fé são abençoados com o crente o quê? Abraão. Ou seja, Deus na sua soberania quis nos abençoar. Glória a Deus. Receba essa palavra. E antecipou isso a Abraão. Abraão, você é um abençoado e a tua descendência também será toda ela abençoada. Se tu uma bênção, diga, eu recebo essa palavra. E se eu estou abençoado, eu não posso mais ficar na esperança que Deus me abençoe. Porque abençoado estou. Você é um abençoado. Diga, eu sou um abençoado. Diga para esse irmão, você é um abençoado. Abençoado para sempre. Agora tem pessoas, infelizmente tem pessoas, que não dizem dessa maneira, que não falam esse idioma, mesmo sabendo, mesmo tendo esse conhecimento que é um abençoado, continua com Deus te abençoe, ou que Ele possa te abençoar. Vai com Deus, meu filho, que Ele possa te abençoar, que Deus te abençoe, meu filho, meu bebezão. Deus te abençoe é da lei, diga, é da lei, assim como sacrifícios e tantas outras coisas. Nós somos da fé, e os da fé vivem pela palavra da graça de Deus. Amém. E na palavra da graça de Deus está descrito, somos abençoados. Amém? Amém. Mas a questão, pastor, é que a tradição manda, mas nós não estamos aqui para viver por mandamentos de homens, nós estamos aqui para viver pela palavra de Deus. Amém. Quando você fala Deus te abençoe, você está vivendo debaixo da lei, porque era na lei que se falava assim. Em graça é abençoado.
Falando abençoado, você está debaixo da graça, do novo pacto. Mais adiante, Paulo fala que quem está debaixo de lei, está debaixo de maldição. Então, quando você fala, Deus te abençoe, você está debaixo de lei. E uma vez estando debaixo de lei, está debaixo de maldição. Você vive um tipo de maldição. Você é um abençoado, mas é como que as bênçãos estivessem retidas. Você não ativa, você não toma posse, não há ministração de anjos. O Deus te abençoe, bloqueia. Agora, abençoado traz a existência. Receba essa palavra. A gente tem que viver o novo, não é o velho. Então, quando o teu filho pedir alguma coisa, ou falar alguma coisa, responda, abençoado. Bença, mãe. Você já é um abençoado, meu filho. Vai com Deus. Aí os anjos ministram. Não queira abençoar aquilo que Deus já abençoou. Você pai, você mãe. Ah, que Deus te abençoe, meu filho. Vem aqui, peça a bênção para a mamãe. E beija a mão da mamãe também. Que Deus te abençoe, meu bebezinho. Não queira abençoar aquilo que Deus já abençoou. Esse bebezinho, esse bebezão já está abençoado. Diga graças a Deus. Verso 10 do capítulo 3 de Gálatas. Muita atenção para o verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei. Atenção, hein? Sacrifícios, campanhas, jejuns, vigílias, correntes, guardamento de dias, apresentação de crianças, unção com óleo, Deus te abençoe. Vai vendo, hein? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê? Maldição. Maldição. Por isso que você tem que parar com as obras e viver pela fé. Receba essa palavra. É por isso que quando estávamos no sistema, as coisas não aconteciam na nossa vida. Havia uma insatisfação, uma tristeza, uma angústia. Meu Deus, já fiz tanta coisa, tanta corrente, tanto isso, tanto aquilo. Já paguei o preço, já fiz o voto, subi o monte. E quando eu subi, eu estava escorregando, o obreiro me segurou, depois eu me agarrei no pastor e quase que cai todo mundo, mas a gente subiu aquele monte. E foi um escorrega para lá, um escorrega para cá, mas deu tudo certo no final, pastor. E quando a gente chegou lá, foi outra escorregada, mas o obreiro me segurou de um lado, depois o pastor me segurou do outro, e os três se seguraram. Eu fiz tudo, pastor, que era da lei. Eu virei a mesa, eu virei a cama, eu ungi o guarda-roupa, eu fiz tudo para ser abençoado. E não obtive aquele milagre que eu tanto queria, porque quem está debaixo de lei está debaixo de quê? De maldição. Causa um bloqueio nas bênçãos, porque não é o pacto certo, não é o idioma certo. Os anjos ministram de acordo com o pacto que está vigorando. O que é que está de pé? A aliança da graça? Os anjos são obedientes a isso. Os anjos são obedientes a Deus. E nós temos que ser obedientes também, para receber o serviço de anjos em nossa vida. Diga graças a Deus. Isso é muito importante. Seguindo, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Vai vendo, hein? Verso 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Glória a Deus por isso. Aqui diz que um justo tem que viver pela fé. Mas fé em quê? Na areia? Na corrente? Na gravata do pastor? No momento que sobe o monte e o escorrega, o cai mas não cai? Será que é nisso? Não. Mas naquilo que Jesus fez por mim e por você. É assim que um justo tem que viver. Crendo que tu és um salvo, um abençoado, um herdeiro de Deus e mais que vencedor. Mas se eu viver assim,
Então não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada, já estou salvo, já estou abençoado, já sou herdeiro, mais que vencedor. Assim, o sistema, para combater a graça, fala para as pessoas, se for assim, não tem que fazer mais nada. Tem sim. Tem muita coisa a ser feita. Viver esse conhecimento, amém? Amém. Temos que viver, confessar esse conhecimento, se alimentar desse conhecimento, congregar para receber esse conhecimento, orar, está sempre em oração, chamando à existência aquilo que você tem como promessa da parte de Deus, sendo um adorador desse Deus. Obrigado, Senhor, hoje eu tenho a Tua presença em minha vida, e eu recebo essa presença me curando, eu recebo o Teu poder me consolando, eu recebo os Teus anjos ministrando a meu favor. Tem muita coisa a ser feita. Temos que evangelizar, pregar as boas novas, como Paulo disse. Se não houver quem pregue, como crerão? Então o fato de sabermos que Jesus já fez muitas coisas por nós, isso não nos coloca em um certo acomodamento, não. Pelo contrário, isso nos dá gozo e alegria de viver para esse Deus. Amém? Porque saiu o medo, saiu a dúvida, e agora se estabeleceu em você a esperança, o bom ânimo, a vontade de viver e de viver para esse Deus. Então é muito importante, você que me ouve, sair dessa mania de querer fazer obras. Está aqui, capítulo 3 de Gálatas, verso 11. O justo viverá pela fé. É assim que Deus me convida, e a você, amado irmão, a viver hoje em graça, pela fé. Não é por obras, não é por correntes, não é por sacrifício. Mas, pastor, a fé sem obras é morta. Isso está na Bíblia. Mas quando a Bíblia faz menção, está se referindo quando não há ação, comunhão, proximidade das coisas de Deus. Nesse caso, a fé fica como que apagada. E uma vez a fé apagada, ela dá lugar ao que é negativo. E você passa a viver uma vida vazia, uma vida triste. Nesse momento, a fé sem obras é morta. Mas nesse sentido é que a Bíblia se refere. Isso é muito bom ser dito, porque o sistema pega essa evidência para combater quem vive pela fé. Não, tem que ter obras. Mas não é pagar o preço. Não é fazer corrente, não é sacrificar. É justamente você ter comunhão com Deus. Porque não pode um cristão conhecer a palavra de Deus e não meditar. Não ter um compromisso com ela. Você tem que ser um homem de Deus de oração, uma mulher que congrega, um homem fervoroso nas coisas de Deus, alguém que tem o contato com a palavra de Deus. Então tem que haver isso da sua parte, porque senão essa fé que você tem se torna morta. E ela começa a dar lugar, uma vez apagada, adormecida, às obras da carne. A dúvida, o medo, a incerteza, a impaciência, o nervosismo. Veja que quando você está bem alimentado, não há uma paz? Você não sente uma segurança que aquilo vai dar certo? Você sai daqui da igreja com aquela convicção na mente que aquilo já deu certo, que aquilo já está resolvido. Você já sai com um problema resolvido na cabeça. Não vai dar certo, porque eu vou para lá, depois eu vou para cá, eu tenho certeza que os anjos vão ministrar e vai ser assim, assim, assim. Você já sai com aquilo traçado, com aquela convicção dentro de você. Isso é fruto da fé que está ativada em você. Amém? Amém. Por causa dessa proximidade que você está tendo, de adorador, de alguém obediente à voz de Deus, quando o pastor ministra, amando de Deus, a palavra do Senhor para você. Amém? Amém? Seguindo um pouquinho mais, vamos ler até o verso 14, para concluir essa parte 4 do estudo de Gálatas. Vamos até o verso 14. Vejamos agora a leitura do verso 12. Ora, a lei não procede de fé. Veja que aonde há obras, não há fé. Mas aquele que observa os seus preceitos, por ela viverá. Ou seja, quando você vive por observâncias da lei, você não precisa de fé, aqui diz Paulo.
É só você obedecer aquelas regras. Mas ninguém pôde viver, ninguém pôde cumprir as regras da lei. Nenhum homem conseguiu. E para que fôssemos libertos dessa lei, porque nenhum homem poderia cumpri-la, o que fez Deus? Enviou seu Filho Jesus para colocar um ponto final na lei. Então Paulo fala aqui, se você quer viver pela lei, observa ela. Mas só que ninguém conseguiu cumprir ela. Nenhum homem. Tanto é que Jesus teve que vir, amando de Deus, para ir à cruz e cumprir toda a lei. Porque nenhum homem poderia cumprir. Está claro isso? Se hoje você decide viver pela lei, é impossível. Porque você vai ter que aplicar na sua vida, de cara, o livro de Levítico. Não coma isso, não coma aquilo, não coma isso, não coma aquilo. Você não vai conseguir. E segundo a lei, você tinha que ser perfeito segundo a carne. Um errinho só, você tinha que ser apedrejado até a morte. Então, já era você. É impossível viver pela lei. Impossível. Por isso Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Veja que o verbo está aqui no passado. Diga, já aconteceu. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, eu e você, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito que? Prometido. Diga, eu já tenho o Espírito de Deus. Diga, dentro de mim está a presença do Senhor. Diga, Ele já veio. Diga, Ele está em minha vida. Veja que Paulo pergunta aos Gálatas, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Diga, por Cristo. Amém? Essa é uma herança que Deus já nos deu. A sua presença. Eu e você já temos a presença de Deus. Você também, meu amado, que me ouve nesse momento. Você já tomou posse dessa herança, que é a presença de Deus em sua vida. Agradeça, alimente essa vida, ative essa vida pela confissão, e tudo se fará em um nome de Jesus. Convido você agora a estar de pé para orarmos abençoados. Vamos orar em um nome de Jesus.
está debaixo de maldição. Diga, eu sou um abençoado. Louve a Deus com suas palmas bem forte. Você é um abençoado. Saia daqui com essa declaração. Com tudo que você aprendeu aqui, procure no meio da semana, desde já, a profetizar, a declarar tudo que você aprendeu. Amém? Amém. Quando a gente congrega, é justamente para em seguida, a gente ir ministrando no nosso dia a dia aquilo que Deus nos deu. Na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, até a próxima reunião. Você ir se alimentando dessa comida. Quando você sai para trabalhar, quando você volta do trabalho, quando você estiver em casa, aparecer uma dor, eu aprendi que Cristo já levou essa enfermidade. E como o justo vive pela fé, eu me recebo curado. Amém. A carne vai falar, mas é muito pouco. Você teria que ungir o local. Não, não preciso ungir o local, porque pela fé eu creio que Cristo já me curou. Amém. O negócio é que a carne quer ver. Não, mas não tem nada aqui. Só a fé é muito pouco. Foi justamente isso que Paulo percebeu na igreja da Galácia. Foi isso que Paulo percebeu nos Gálatas. Poxa, vocês querem tocar, vocês querem ver, não precisa. Tudo é pela fé. E assim eu declaro você vivendo em nome de Jesus. Hoje é o melhor dia da sua vida. E melhor do que hoje, será amanhã em nome de Jesus. Tchau a todos. Graças a Deus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.